Boa tarde, quarta-feira, dia 7 de julho, estamos ao vivo aqui pela TVA, pelo YouTube e pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Daqui a pouco inicia a sessão ordinária, às 2 horas da tarde. Comigo, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sueli. Nós vamos falar sobre diversos assuntos que foram debatidos no Parlamento Estadual entre ontem e hoje, e na manhã de hoje também. Comissão de Finanças e Tributação, um novo cronograma para análise da reforma da Previdência dos servidores de Santa Catarina. Mas antes, nós estamos recebendo aqui na galeria do plenário da Assembleia o deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, que é o relator na Comissão Mista do Magistério, uma comissão que está acompanhando aqui na Assembleia Legislativa toda a questão de carreira dos professores de Santa Catarina. Deputado Dr. Vicente, boa tarde pela sua presença e obrigada por ter vindo até aqui. Boa tarde, amigos que estão nos assistindo, em especial você, Suelen. Estamos aqui agora prestes a entregar o relatório para debater com o governo, propondo algumas alterações para ver se nós conseguimos desachatar a carreira, todo esse plano de carreira dos professores, ouvindo as instituições, ouvimos o governo, ouvimos o Tribunal de Contas, ouvimos ontem o SINT, né, o sindicato da categoria, e ontem foi bastante movimentado, porque muitas coisas que nós temos que saber para edificar um relatório tão importante, vai modificar a vida de ativos e inativos, temporários e efetivos, né, que chegam à casa de quase 77 mil pessoas no Estado. Uma grande responsabilidade, honra, é lógico, e vamos procurar ouvir o máximo possível para a gente poder fazer um relatório robusto e factível, viável, conversando com o governo para lançar aquilo que é possível. Em virtude da complexidade do tema, os trabalhos da comissão foram prorrogados por mais 15 dias. Né? Esse tempo vai ser suficiente para elaborar esse relatório e entregar uma proposta final? Acredito que sim, os principais pontos já foram abordados, mas algumas coisas vão surgindo, e principalmente o debate que tem que ser feito a respeito do financiamento disso tudo, que não adianta os deputados aqui ficarem sonhando, debatendo, o sindicato achando que vai ter 100% para todo mundo, que não tem. O aumento que foi já definido pelo governo em relação ao piso da categoria, é que cada professor de 40 horas semanais irá ganhar, no mínimo, R$5.000, foi muito bem aceito, espalhado por esse Estado inteiro, mas não é apenas o piso para ser debatido, e sim todo o plano de cargos, carreira e salário da educação para a valorização, né, do magistério catarinense. Então, é uma ansiedade que todos nós temos e, principalmente, os professores ativos e inativos aí que estão esperando melhores dias. Doutor Vicente, nesse espaço de mais 15 dias, o senhor, o gabinete, a equipe da comissão mista estará aí ouvindo as entidades, como ontem aconteceu na reunião, que teve a participação de 500 pessoas online, cerca de 500 servidores acompanharam. Então, vocês vão estar ouvindo para construir essa ponte viável que o senhor falou, entre o interesse do professor, do profissional e o que o governo também consegue alcançar, é isso, né? Sim, é isso. E por isso é uma grande responsabilidade, é um passo a mais que o governo está dando. Aliás, unilateralmente veio uma boa notícia. Isso significa que o governo está se recompondo em termos econômicos, o que é louvável. Fazia tempo que nós não ouvíamos uma proposta do governo de lá para cá, né? Do governo para o parlamento e principalmente do governo para as pessoas que trabalham ou trabalharam dentro do magistério catarinense. Então, realmente, as dúvidas elas vão se afunilando, as verdades vão se encontrando, mas, acima de tudo, a responsabilidade e até a possibilidade de acontecer é que tem que imperar. Não adianta a gente ficar prometendo, né, e as pessoas esperando aquilo que não é possível. Então, muita serenidade, muito trabalho aí pela frente, conversar com as pessoas, conversar
né, com os professores, enfim, ouvir algumas comunidades, como nós vamos fazer amanhã, está em Blumenau, está em Jaraguá, eventualmente em outros locais, para ouvir mais aí o que pensam os professores. Deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, obrigada pela sua presença. Volte ao Conecta sempre que desejar. Valeu, um abraço a todos e vamos ao trabalho. Nós falamos agora sobre a reunião da comissão mista que está estudando o plano de carreira do magistério catarinense. E hoje pela manhã tivemos aqui no Parlamento Estadual a reunião da Comissão de Finanças e também uma reunião conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Administração e Serviço Público. Essa reunião conjunta tratou especificamente da reforma da Previdência dos servidores, né, Marcelo? Isso, Suelen. Foi celebrado, aliás, definido o cronograma de tramitação desses dois projetos, a PEC e o PLC. A única alteração daquilo que já havia sido divulgado é com relação à realização da audiência pública. A audiência pública seria depois do prazo de apresentação de emendas. Por uma sugestão da deputada Luciane Carminati, foi antecipado. Por quê? Porque provavelmente podem surgir sugestões de emenda ou de emendas durante a audiência pública. Por isso, esse é um ponto importante, você que está nos assistindo, a audiência pública, ou seja, onde todos aqueles que serão atingidos pela reforma da Previdência e também setores empresariais, setores comerciais vão ser ouvidos, será no dia 19 de julho, uma segunda-feira, sem ser na próxima, na outra segunda-feira, a partir das 3 da tarde, com transmissão de todos os veículos da TVA, cobertura completa desse importante evento. Marcelo, eu vou pedir para o pessoal colocar ali no ar, para quem está acompanhando, ter acesso ao calendário, que o Marcelo comentou de um ponto importante, que é a audiência pública, mas a gente tem uma arte especificando ali o cronograma que foi aprovado por essa reunião conjunta. Ó, já está no ar, dia 12 de julho, as inscrições para a audiência. Lembrando que existem restrições por conta da pandemia da Covid-19, então as entidades interessadas devem entrar em contato com a Assembleia via e-mail. Ali, dia 13 de julho, uma outra reunião, dia 19 de julho, a audiência pública que o Marcelo comentou. E, na sequência, a gente tem outras 3 datas. Dia 22 de julho, prazo máximo para a apresentação de emendas. Dia 28 de julho, a apresentação do relatório preliminar. Dia 3 de agosto, a apresentação e votação do relatório conclusivo. E dia 4 de agosto, votação da reforma no plenário. Marcelo, essas emendas teve um respiro aí com esse novo cronograma, né, para a apresentação das emendas. Haverá um prazo maior, até para poder ouvir aquilo que se vai coletar na audiência pública. É provável que muita coisa saia dessa audiência, que é a audiência onde haverá a participação não só dos servidores públicos, das entidades que representam os servidores públicos, mas também de setores empresariais, setores do comércio, setor produtivo como um todo, que, embora não seja parte atingida pela reforma, defende a reforma por entender que ela será necessária para que sobrem mais recursos para investir em infraestrutura, que é uma das principais preocupações do setor produtivo aqui em Santa Catarina. Mas o importante é que teremos essa audiência e também que o cronograma manteve a data da votação do projeto, ou seja, 4 de agosto, em menos de um mês, é a previsão de que tenhamos votado tanto essa PEC quanto o PLC aqui em plenário para poder caminhar para a sanção do governador. Além da reunião conjunta, a gente teve a reunião da Comissão de Finanças, que é aquela reunião regimental que acontece toda quarta-feira pela manhã. Alguns projetos foram apreciados, entre eles um de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que amplia de 60 para 180 dias o prazo de validade de uma certidão negativa de débitos. É isso, né, Marcelo? Essa proposta surgiu meio na esteira da pandemia, né, que prejudicou muito essa questão dos prazos, porque muita coisa ficou fechada. Hoje, uma CND, como é muito conhecida, certidão negativa de débito, ela vale 60 dias. O objetivo é prorrogar por 180, porque muitas vezes você emite uma certidão, mas no meio do trâmite do processo para que você precise dessa certidão, ela perde a validade, aí você tem que fazer outra certidão. Com 180 dias, o prazo será maior, ou seja, ela não vai perder a validade tão fácil, vai ajudar aí na desburocratização de muitos procedimentos e facilitar a vida de muita gente. Sim, Marcelo. E tivemos outros projetos que foram aprovados ainda durante a reunião de finanças, né? Tem um que a gente falou dos professores, né? Tem um que também interessa aos professores, que é um programa de aprendizado, aliás, de inclusão digital, que o governo do estado está promovendo, que consiste na distribuição de notebooks para professores. Os professores efetivos receberão esse notebook e poderão trabalhar com ele o tempo necessário, e os ACTs, que são os temporários, ficarão com esses notebooks
enquanto estiverem trabalhando na rede pública. Não foi informada a quantidade de equipamentos, nem o investimento que vai ser feito, mas o Cinti disse ontem, por exemplo, que nós temos 44 mil professores na ativa atualmente. Então, a gente parte do princípio que devemos ter aí um número aproximado de 40 mil notebooks que serão distribuídos para que os professores possam utilizar no seu trabalho. Teve um outro também relacionado aos municípios que são atingidos pela estiagem da deputada Marlene Fengler, Marcelo. Esse projeto, na realidade, é um projeto do Executivo. A deputada Marlene foi a relatora. Relatora. O que aconteceu? No ano passado, o Executivo mandou para cá uma medida provisória para liberar recursos para que os municípios enfrentassem a estiagem, mais ou menos R$50 mil por município. Por questões burocráticas, alguns municípios, 7 ao todo, entre eles Serra Alta, Ipauçu, Romelândia, Sul Brasil, que são municípios do oeste catarinense, eles, por uma questão de prazo, não conseguiram acessar esses recursos, porque eles decretaram estado de calamidade pública em função da seca no ano passado e muitos dos trâmites foram transcorridos nesse ano. Para ajustar essa questão, para que esses municípios tenham acesso a esse recurso, foi aprovado esse projeto de lei que agora segue para a Comissão de Agricultura. E a gente vai dar uma paradinha aqui nas principais informações dos projetos de lei aprovados no plenário e nas comissões no Parlamento Estadual e vamos até a Diretoria de Comunicação Social, onde está o Rony, que vai trazer aí os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje a gente traz um destaque de um post do deputado Valdir Cobalcini, que ele relata aí o avanço de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça que cria uma política estadual de combate ao abigeato. O que é abigeato? É a prática de furto ou roubo de animais, né? Gado, aves, caprinos. Isso acaba acontecendo com mais frequência pelo interior do estado. O deputado Valdir Cobalcini, ele é da região oeste, o mandato dele, as ações também são voltadas para aquela região, e ele celebra aí nas redes sociais o avanço dessa proposta, né, que atinge aí várias famílias que acabam tendo prejuízo com esse tipo de prática. E também o deputado Valdir Cobalcini, ele fala de um outro PL que nomeia Cacildo Maldaner o centro administrativo do estado. Cacildo Maldaner faleceu recentemente, né? Foi aí um expoente da política catarinense também dentro do partido MDB, que é do deputado Valdir Cobalcini. Se você quiser saber mais detalhes, acesse lá, @Valdir Cobalcini. Deixa eu te perguntar uma coisa, Suelen. Você costuma usar bastante o Instagram, olhar os stories? Me conta um pouquinho aí. Sim, com certeza. Os stories a gente acaba acessando com frequência, né? Por ser uma ferramenta mais rápida, dá sempre aquela olhadinha, né, Rony? Sim, e por essa característica que a gente tem bastante ênfase nos stories do Instagram da Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar diariamente, a gente tem vários posts ao longo do dia que trazem depoimento dos deputados, os debates que vão acontecendo ao longo do dia, também enquetes e também o nosso quiz que costuma entrar na sexta-feira. Então, é bem fácil. Acesse lá o @AssembleiaSC, clique na bolinha da LESC para ficar por dentro de mais detalhes aí dos assuntos que ocorrem e que são pauta aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou ficando por aqui hoje. Boa semana a todos. Volto com vocês, Marcelo e Sueli. Obrigada pela dica, Rony. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente vai lá conferir os stories da Assembleia Legislativa e você pode interagir, pode comentar, compartilhar, inclusive votar ali nas enquetes, né? Se você é contra ou a favor o projeto de lei apresentado para o deputado X ou Y. Enfim, você pode participar porque são projetos que vão impactar diretamente no seu dia a dia, no seu cotidiano aqui no estado de Santa Catarina. E ontem, no plenário da Assembleia Legislativa, foi aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto, né, da LDO. É isso, né? Para o ano que vem, o Executivo tem que mandar esse projeto até abril, já mandou, já foi aprovado. Perspectiva aí de um orçamento de 34 bilhões e meio para 2022, esse número pode mudar quando o Executivo mandar o projeto da lei orçamentária que vai entrar em setembro, até dia 30 de setembro. A LDO é um esboço do orçamento, né? É uma forma que o Estado tem de colocar as ações que ele pretende desenvolver no ano seguinte e
Depois, no segundo semestre, vem o orçamento, que é onde ele coloca os valores que serão destinados a cada uma dessas ações. O projeto já foi aprovado, segue agora para a sanção do governador. Daqui a pouquinho inicia a sessão ordinária desta quarta-feira. Alguns deputados já estão chegando no plenário. Daqui a pouco o vivo já vai ser transferido para dentro do plenário da Assembleia. E hoje a gente tem alguns projetos previstos na ordem do dia. Lembrando sempre que pode entrar extra-pauta, né, Marcelo? A admissibilidade da PEC da Previdência entrou extra-pauta ontem, para que ela pudesse ser apreciada hoje já pelas comissões, na reunião conjunta. Para a sessão de hoje, daqui a pouco às 4 da tarde, que é a hora que começa a votação dos projetos, tem apenas um projeto, que é um projeto do Executivo, que trata de alterações na lei que cria o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. São alterações aí na questão da legislação, não são projetos que devem afetar muito essa questão da segurança alimentar no Estado, é mais uma proforma, vamos dizer assim, para que o Estado coloque, conforme a legislação vigente, essa situação envolvendo esses dois conselhos, o conselho e o fundo que já existem na prática. Amanhã nós temos a sessão ordinária pela manhã, também às 9 horas da manhã, quinta-feira, e também amanhã, o dia de amanhã no Parlamento Estadual vai ser marcado por uma mesa redonda, por uma palestra, enfim, uma conversa sobre o combate à pedofilia. Na verdade, essa semana, a primeira semana de julho, de acordo com uma lei estadual, é a semana de conscientização, de combate à violência contra crianças e adolescentes. Então, se você estiver interessado, mais informações nas nossas redes sociais, no site da Assembleia Legislativa. É um evento que está sendo feito pela presidência da Assembleia Legislativa, em parceria com a Comissão de Defesa das Crianças e Adolescentes e também pela Escola do Legislativo da Assembleia, do Parlamento Estadual da Assembleia Legislativa. Marcelo, dessas discussões da reforma da Previdência, há alguma expectativa de muita movimentação, apesar que nós já falamos aqui, existe aí a restrição da pandemia da Covid-19, né? Por mais que tenha um espaço físico, a gente tem que delimitar, né? O corpo da guarda, o pessoal que trabalha na questão da segurança, tem que garantir, né, as vagas que têm que ficar dispensadas por conta da Covid-19, né? Existe uma mobilização das categorias como um todo, questionando pontos da reforma. A reforma tem dois pontos muito polêmicos, além da questão das idades, que tem que mexer, não tem como, porque está na Constituição Federal com a emenda, com a reforma que teve em 2019. Um deles é a cobrança de uma alíquota extra, além dos 14% que já é pago, para aqueles servidores que entraram no poder, aliás, no serviço público até 2003 e têm direito à integralidade, né, à totalidade, ou seja, eles se aposentam com o último salário que eles recebem. Para esses, existe a necessidade de uma cobrança extra, de uma alíquota extra que está no projeto. E também a redução da isenção, da faixa de isenção para os inativos e pensionistas. Hoje, só paga a Previdência o aposentado, o pensionista, que ganha acima de 6.100 e poucos reais, que é o teto do INSS. Do INSS hoje. Com a proposta encaminhada pelo Executivo, vai pagar Previdência, 14%, quem ganha acima de um salário mínimo nacional, que é R$ 1.100. Então, é uma quantidade de pessoas que vai ser... E, aliás, Suelen, o estudo que foi feito para a elaboração do projeto, dos dois projetos da PEC e do PLC, no estudo que foi feito, ele aponta que esse é um dos pontos centrais da reforma, porque é o que vai ajudar a dar fôlego financeiro. E mesmo assim, segundo o estudo, não vai ser suficiente para cobrir o rombo da Previdência. As entidades que representam os servidores afirmam que esses estudos não condizem com a realidade, ou seja, há uma situação, há um confronto de narrativas, vamos dizer assim, porque eles entendem que não é bem por aí, não é dessa forma que você vai resolver o rombo. Mas é uma questão polêmica e nós vamos ver o desdobramento disso nas próximas semanas aqui na Assembleia. Inclusive, o pessoal da produção está me avisando que tem um e-mail que é para as entidades, enfim, orientações, né, para aqueles sindicatos, aqueles grupos de servidores, enfim, representantes que queiram ter acesso, acompanhar as votações, as análises, né, propostas dentro deste pacote da reforma da Previdência. Existe um e-mail que vai poder esclarecer quantas pessoas, em que dia, né, em que tipo de situação. Eles separaram, obviamente, de forma, né, igualitária uma quantidade para que todas as categorias, de uma forma ou de outra, possam ter representantes aqui acompanhando todas essas discussões, né, Marcelo? Isso foi elaborado pela Casa Militar aqui da Assembleia, uma preocupação com a segurança de todos que trabalham aqui e principalmente com a questão sanitária, porque ainda vivemos na pandemia, ainda existem restrições com relação à aglomeração, à ocupação de espaços
E por isso é importante que essas entidades, os sindicatos, associações, federações que queiram acompanhar essas discussões, entrem em contato com a Assembleia nesse e-mail que está na tela, que é acesso plenário@alesc.sc.gov.br, para obter informações sobre isso. Até porque não dá para ter uma discussão desse projeto sem presença de público, mas também nós não podemos realizar aquelas concentrações que havia antigamente. 2015, por exemplo, quando teve uma reforma, o negócio foi tenso aqui, Sim, né? era um público grande, muito ocupava grande. toda a galeria do plenário da Assembleia e também o hall da Assembleia. E, obviamente, numa situação de pandemia no mundo, né, Não tem, Marcelo, no momento isso é impossível, mas inviável. as pessoas, essas entidades, os sindicatos têm o direito de acompanhar dentro dessas regras sanitárias que já foram estabelecidas. A gente consegue ver ali, ó, é acessoplenario@alesc.sc.gov.br, entidade, categoria, você servidor que queira participar, que queira ter uma representação, envia um e-mail e a partir dali eles conseguem orientar o seu grupo, orientar a sua equipe, enfim, o seu representante, para que possa acompanhar aí, como a gente já mostrou, o cronograma, né, que começa aí a partir do dia 13, né, Marcelo, 12 de julho. Na realidade já está colando, né? As inscrições vão até o dia 12 de julho, às 18 horas, para a audiência pública. Isso. E a audiência efetivamente acontece no dia 19 de julho, Uma né, Marcelo? segunda-feira, 3 da tarde, não tem sessão, não tem... Então vai ser um horário, provavelmente, que vai ocupar boa parte da programação da Assembleia nesse dia. É uma audiência importante que deve ter muita presença das entidades e também, como a gente disse antes, do setor produtivo que tem interesse nessa reforma, mesmo não sendo atingido diretamente por ela. Importante salientar que todas essas discussões serão transmitidas pelo YouTube, né, YouTube/Assembleia SC, pelo canal da TVAL e também pelas redes sociais. Você pode acompanhar, enfim, todas as discussões e toda a questão da reforma da Previdência. A gente vai encerrando o Conecta de hoje, os deputados já estão se movimentando, o deputado Sargento Lima já está no plenário, assim como o deputado Ismael dos Santos, e daqui a pouco você acompanha ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira. Obrigada e até mais!